Vamos a Brasília com o Délio Rocha, Elivaldo, porque o Délio vem trazendo para a gente informações de como os aliados do presidenciável Jair Bolsonaro devem agir nessa fase em que ele se recupera, inclusive, da segunda cirurgia e que precisa de uma estrutura de campanha para dar cabo ao que o candidato precisa divulgar até o dia 7 de outubro e conquistar os votos. Olá, Délio, um bom dia para você. Olá, Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos os conterrâneos piauienses. A liderança consolidada de Jair Bolsonaro na corrida presidencial, como foi mostrado esta semana em 3 pesquisas de intenção de voto, levou muita euforia à campanha do candidato, mas isso não impediu um racha no QG do PSL, principalmente em relação à maneira como conduzir a campanha do candidato nesse período em que ele está hospitalizado. Uma das questões que vem gerando divergência diz respeito à maneira como trabalhar a imagem do candidato. De um lado estão aqueles que defendem um discurso mais apaziguador para tentar aí construir uma imagem mais amena, para ver se diminui o índice de rejeição de Bolsonaro, que é o maior entre todos os presidenciáveis. Mas, por outro lado, estão aqueles que insistem em manter aquele discurso do candidato durão para não passar nenhuma ideia de fragilidade. E outra questão que vem dividindo os aliados de Bolsonaro envolve o papel do vice, o general Hamilton Mourão. Esta semana, o general manifestou interesse em participar dos debates na televisão em substituição ao deputado Jair Bolsonaro. O general Mourão chegou até a consultar a Justiça Eleitoral sobre esta possibilidade, mas se depender dos filhos de Jair Bolsonaro, essa ideia vai ser abortada. Só que o general Mourão insiste nessa ideia e diz que vai discutir o assunto na próxima segunda-feira com o próprio Jair Bolsonaro. Agora, Nádia e Elivaldo Barbosa, o que a gente percebe neste período que Bolsonaro está hospitalizado são os filhos que querem assumir o protagonismo da campanha, e eles tentam fazer isso por meio das redes sociais e, assim como o pai, eles adotam um discurso mais agressivo e, como disse um dos filhos de Bolsonaro, a ideia é ir para a guerra. Nádia. Bom, políticos também, né, que são formados aí através do pai. Mudando um pouquinho de assunto da política, ontem houve a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. É isso, Délio? Isso mesmo, Nádia Rodrigues. Ele, então, assumiu ontem no lugar da ministra Carmen Lúcia, e no discurso de posse ele já adiantou qual deve ser algum dos seus desafios no comando do Supremo Tribunal Federal. Ele defendeu uma maior harmonia entre os 3 poderes do país. Ele também defendeu um maior diálogo para se construir um Brasil mais tolerante. E ele, Nádia, também adiantou algumas medidas que deve tomar para diminuir ou para combater a violência no país. Entre essas medidas está aí a promoção de uma identificação por meio de biometria de todos os presos do país. Lembrando que à frente do STF, Dias Toffoli também vai cuidar da gestão administrativa do Judiciário por meio do Conselho Nacional de Justiça, que passa a ser presidido por ele. E Dias Toffoli, viu, Nádia, Elivaldo Barbosa, é o mais jovem ministro a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele tem 50 anos, tem um perfil conciliador, chegou ao Supremo em 2009 por indicação do ex-presidente Lula. Antes disso, ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, também foi advogado-geral da União durante o governo Lula, e agora ele fica à frente do Supremo por 2 anos, tendo como vice o ministro Luiz Fux. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, ao vivo de Brasília, com mais informações daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí. O mais jovem ministro a assumir a Suprema Corte, com 50 anos de idade, o ministro Dias Toffoli.